Fala pessoal, professor Djalma, disciplina de Fundamentos de Marketing. Primeira aula, a ideia é falar um pouquinho sobre como vai ser o andamento do curso, tá? E o que é que podemos esperar aí para o desenvolvimento da disciplina. Antes de começar, lembrando que essa disciplina é na modalidade à distância, tá? Ela é EAD, portanto, toda disciplina EAD ela precisa de uma dedicação maior do aluno. Nós, professores, somos apenas um condutor do processo da aprendizagem, né? Mas sem a dedicação dos alunos não funciona. Tá? É importante fazer as atividades, é importante acessar o portal de aulas, tá? O portal de aluno, o portal acadêmico, é importante ler e ler bastante os conteúdos propostos, tá? É bastante leitura, essa é uma disciplina que ela pede bastante leitura. As videoaulas, elas são apenas orientativas, elas não englobam, na verdade, todo o conteúdo da disciplina. Então, muita coisa vai depender da dedicação na leitura. Eu trabalho sempre com artigos científicos e com material preparado por mim. Tá? Então, tem uma apostila que eu vou disponibilizando aula a aula, o conteúdo. Tá? Algumas aulas têm só a apostila, algumas aulas têm apostila, texto, algumas aulas têm apostila, um texto e um artigo, tá? Sempre com bastante conteúdo, com conteúdo sempre muito atualizado, tá? A gente não trabalha com nada antigo, porque o marketing ele está em constante alteração, ok? Bom, no portal, na primeira aula, tem uma avaliação diagnóstica, tá? O próprio nome diz, avaliação diagnóstica. Eu vou fazer um diagnóstico de como vocês estão e depois, ao final do curso, nós refazemos essa avaliação para a gente verificar qual foi a real evolução, né? Como o aluno entrou e como ele saiu da disciplina, certo? Isso é muito importante. Essa avaliação diagnóstica ela não vale nota, porém ela é obrigatória, né? A frequência é computada através dela, então é necessário a realização. Também não é toda semana, não é toda a aula que tem uma atividade para ser realizada, tá? Mas sempre que tiver, ela terá um prazo de uma semana. Tá? Então, uma segunda, entrega na outra segunda. Uma na terça, entrega na outra na terça e assim por diante, dependendo do dia que for a disciplina. Ok? Bom, sem enrolação, essa primeira aula vai ser bem objetiva, bem curta, tá? Então, eu quero falar, nessa aula, eu não vou falar muito sobre o que é marketing, eu quero falar mais sobre o que não é marketing. Tá? Então, a gente tem uma tendência natural, e isso é muito culpa da mídia, de transformar, de dar um sentido para as expressões que eles não têm na realidade. Tá? Marketing não é propaganda. Propaganda é um braço do marketing. Propaganda é uma ferramenta de marketing. Publicidade é uma ferramenta do marketing. O marketing é uma coisa muito mais ampla. Tá? O marketing tem a ver com a questão do estudo, com a questão de estudar o mercado consumidor, o mercado concorrente, tá? Como é que está a questão do mercado como um todo. Eu estudo muito sobre marketing, eu gosto muito de escrever sobre essa temática. Uma área em particular, ela me agrada demais, que é a área do comportamento do consumidor, tá? Que é eu vender o produto certo para a pessoa certa, né? Eu vender exatamente aquilo que ela quer, mas não só aquilo que ela quer, surpreender, ir além. Tá? Então, marketing não é vender.
marketing não é fazer propaganda, marketing não é fazer promoção. Né? Marketing é estudar o mercado, marketing tem muito a ver com estatística, tá? Pesquisa de mercado, comportamento do consumidor, gráficos, tabelas, planilhas. Tá? Obviamente que essa primeira disciplina, esse primeiro contato com o marketing, a gente ainda está trabalhando conceitos. Né? Dentro dos conceitos a gente vai trazer aí alguns artigos, alguns resultados de algumas pesquisas, né? Mas ainda é conceitual. Né? Nós não vamos sair... não espere de um profissional de marketing que ele vai fazer uma propaganda. O profissional de marketing ele vai estudar o comportamento do consumidor dele, ele vai entender qual é o produto que ele está vendendo, para quem ele está vendendo, como é que é o comportamento da empresa que ele está representando. E aí, dessa forma, ele vai posicionar o produto, ele vai apresentar o produto dele para o mercado, ok? E vai chegar para a pessoa responsável pela criação, que aí normalmente é um publicitário, né? E vai falar, olha, eu tenho esse produto com essas características e eu vendo para essas pessoas. Aí nós teremos uma coisa organizada, uma coisa estruturada. Não é simplesmente sair fazendo outdoor, saindo colocando propaganda em revista, jornal, comercial da Globo, lançando aleatoriamente campanhas no Facebook. Que é muito importante lembrar que todas as empresas, bom, não só as empresas, nós também temos recursos limitados. Nós não temos recursos ilimitados. Né? Nós ficamos restritos a uma quantidade X de valores que eu posso gastar. E através daquela quantidade X eu tenho que trazer resultado. Né? Eu tenho que trazer resultado de uma forma que o que eu invisto em propaganda, em marketing, em publicidade, em comunicação, está dando resultado para a empresa, ou se eu não investir esse X que eu estou investindo, organicamente eu teria esse mesmo resultado. Os mesmos clientes iriam comprar, ou eles só compraram porque eu fiz aí uma ação, uma propaganda, uma ação promocional, né? Eu fiz uma promoção. E já vamos deixar muito claro aqui, já nessa primeira aula, ela não é ainda uma aula conceitual, mas vamos trazer alguns termos, vamos fazer alguns ajustes de termos. Então, promoção não quer dizer abaixar o preço para vender. Isso é liquidação. Eu faço uma ação promocional, onde uma das coisas é baixar o preço. Conversei lá com o meu financeiro, conversei com o meu vendas, baixei o preço para poder vender um produto que normalmente vai estar mais encalhado ou final de uma coleção, ou uma transição. Por exemplo, estou saindo de uma coleção outono-inverno para entrar numa coleção primavera-verão. Então eu vou liquidar aquela sobra da minha coleção outono-inverno para não ficar com estoque, que vocês aprendem isso nas disciplinas de logística, de finanças, né? Por exemplo, que estoque é dinheiro, estoque é custo. Então, quando eu tenho um produto em estoque, eu estou gerando um custo para a minha empresa. Né? O estoque ele tem que girar, ele não pode ficar lá esperando 2, 3, 4 anos para ser vendido. Né? A não ser que seja um produto extremamente específico. Ok? Então, ajustando os termos, promoção é o ato de promover. Tá? Então, eu estou falando sobre, eu estou fazendo uma ação dentro de um supermercado, por exemplo, quando você entra lá e tem lá um cafezinho para você degustar, tem lá algum produto que está em exposição para ser degustado, por exemplo, para ser provado, para ser testado. Isso é uma ação promocional. A ação de baixar o preço, tecnicamente, se chama liquidação. Evidentemente que nós tentamos falar a língua do cliente.
Então, como o cliente usa o termo promoção, a gente acaba usando o termo promoção também. Tá? Mas dentro da disciplina, a aplicação do termo promoção é restrita a atos de promover, de divulgação, de estratégias de aparecimento, de posicionamento, de exposição do produto. Não tem nada a ver com a questão da liquidação, certo? Então a gente está falando muito hoje sobre os que não é, né? O que não é marketing, o que não é promoção. Tá? Outro conceito também, né? O conceito de praça. Né? Praça é o local geográfico que a minha empresa atende, no sentido de geografia. Hoje, com tempos de vendas pela internet, a nossa exposição ela é muito maior, né? O alcance ele é muito maior, mas tem a ver com a capacidade de atendimento, envolve questões de logística, certo? Então isso é muito importante a gente estar entendendo. Outro conceito que também às vezes causa confusão, quando a gente fala sobre posicionamento de um produto, né? Posicionamento não tem a ver com a localização física, a posição do produto. Posicionamento tem a ver com como ele é apresentado ao público, né? Quais as características que o meu consumidor busca e como é que eu apresento, como é que a empresa se porta dentro de um mercado concorrente. Lembrando que raramente você consegue ser o único em algum mercado, em algum segmento. Tá? Normalmente a gente tem concorrentes e muitos concorrentes. Né? E a ideia do marketing ela é justamente você entender o que os concorrentes estão fazendo, o que o teu cliente quer e fazer diferente. Se diferenciar, né? E a ideia de diferenciar, ela não pode ser baseada em preço. Preço é um diferencial frágil, tecnicamente ele é um diferencial, mas ele é um diferencial extremamente frágil. Ele é um diferencial muito simples de ser copiado. Eu consigo simplesmente sair na rua, olhar o preço do meu concorrente e fazer o mesmo preço. Eu não estou estudando como é que aquilo foi feito, como é que chegou ao preço, isso aí não é o objetivo dessa disciplina, né? Isso aí geralmente a gente estuda aí nas disciplinas de custos, né? Mas eu olho o preço do meu concorrente e faço igual, faço um pouco mais barato, né? Do mesmo jeito que você faz com o seu concorrente, o teu concorrente faz com você. Ele Djalma, quanto é que tá aí tal produto aí na sua loja? Ah, tá vintão, beleza. Ele grita para o assistente, ele viu, abaixa para 18 aí. Né? Porque ele copia facilmente. Né? Os diferenciais mais difíceis de serem copiados são aqueles diferenciais mais técnicos que normalmente não são percebidos ou não são reconhecidos pelo cliente como um diferencial. Ele só vai perceber aquilo quando ele notar que, por exemplo, você faz uma entrega mais rápida do que o teu cliente ou do que o teu concorrente, né? E dessa forma se apresentar melhor aí ao mercado. Aí ele consegue, nossa, realmente ele tem um diferencial, ele é mais rápido, ele é mais pontual, ele atende melhor, né? Então isso é muito legal, tá? Então é isso, essa é a nossa primeira aula, tá? Façam a atividade proposta na plataforma, tá? Acessem a plataforma acadêmica e realizem ela, é uma avaliação diagnóstico. Na próxima aula, provavelmente, nós não vamos ter nenhuma atividade para execução. E na aula seguinte, aí, provavelmente, nós teremos uma atividade. Em geral, a gente alterna uma aula sim, uma aula não.
Obrigatoriamente é uma aula sim, uma aula não? Não necessariamente. Às vezes a gente pode levar 3 aulas para fazer uma atividade. A gente pode levar 2 aulas. Todas as atividades necessariamente vão ter apenas uma semana de duração? Também não. Depende da atividade. Quando a gente for fazer, por exemplo, um plano de marketing, talvez essa atividade ocupe o semestre todo, né? Então a gente vai organizando as atividades sempre com o tempo necessário para que todos consigam realizar, ok? Eu fico à disposição de vocês, mandem mensagens pela plataforma, entrem em contato pelo e-mail. Quem tem aí os meus contatos, os meus contatos ficam geralmente disponíveis na plataforma, tá bom? E aí, através disso, a gente vai conversando, certo? Bom estudo, se organizem, é uma disciplina legal, é uma disciplina divertida, mas é uma disciplina que pede organização, ok? E até a próxima aula.